A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz tempo que eu não faço um vídeo, mas vamos dar continuidade ao assunto a respeito agora sobre o Espírito Santo. E para isso eu separei alguns textos bíblicos para falar a respeito do Espírito Santo. Eu vou começar lendo alguns. No entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque este intercede a favor dos santos em harmonia com a vontade de Deus. Então a gente vê aqui o Espírito Santo sendo intercessor. Atos 9:31. Então a congregação por toda a Judéia, Galiléia e Samaria entrou num período de paz e era edificada. E como andava no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, se multiplicava. Então aqui também vemos que o Espírito Santo, ele é consolador. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com que vocês foram selados para um dia de livramento por resgate. Então, o Espírito Santo, ele se entristece. A gente não deve entristecer o Espírito Santo. A gente vê que ele é intercessor, consolador, e ele pode se entristecer. Um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um individualmente, assim como quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem querer. Ele divide, os dons para cada um, ele distribui de acordo com o que ele quer. Um outro texto que fala assim, Atos 13:2. Enquanto estavam servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os chamei. Ou seja, o Espírito Santo, a gente viu que ele tem querer, então ele separa aqui Barnabé e Saulo para a obra que ele chamou. Tem outro texto também que fala o seguinte, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está colocando os três na mesma categoria, O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de cada um. Ou seja, colocando os três na mesma categoria, Categoria de pessoa. Um outro texto que diz assim, deixa eu ver aqui, Romanos 8:26-27. Do mesmo modo, o Espírito Santo, o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, pois o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados. No entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque este intercede a favor dos santos e em harmonia com a vontade de Deus. Ou seja, mais uma vez, papel de intercessor do Espírito Santo. E, dentre outros textos, tem vários textos, tem um texto que fala que a gente não deve mentir ao Espírito Santo, tem um texto também de João 16:13, que diz assim, no entanto, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará da sua própria iniciativa, mas falará o que ouvir e declarará a vocês as coisas que virão. Ou seja, o Espírito Santo, ele escuta para poder falar. E ele tem própria iniciativa. Ou seja, mas ele não vai falar da sua própria iniciativa, porque ele vai ouvir primeiro. Ou seja, isso tudo são qualidades de pessoa. Sabemos que Deus, ele é Espírito.
né? Só que Deus, ele nos fez com as qualidades dele, né? Então, temos as qualidades que nós hoje chamamos que é qualidades de uma pessoa, né? Que uma pessoa tem. Do mesmo modo, o Espírito Santo também tem. São qualidades que vemos que somente pessoas têm essas qualidades. E também, no caso do Espírito Santo, tem algo que eu queria falar a respeito também. Porque tem muita gente que diz que o Espírito Santo, quando todas as visões na Bíblia, a gente não vê o Espírito Santo, só vê o Pai e o Filho nas visões que tem na Bíblia. Isso aí é um assunto um pouco mais complexo. Por quê? Porque também na Bíblia diz que só existe um trono, que é o trono do Pai, e o Filho se assenta no trono do Pai. E o Filho, quando aparece as visões na Bíblia, tem o Pai e o Filho à direita, né? Não aparece o Espírito Santo. Por quê? Esse é um assunto um pouco complexo. Eu vou tentar resumir. Talvez depois eu pegue os textos para fazer um vídeo a respeito disso. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Antes dele se fazer carne, ele era a palavra de Deus. Ele não deixou de ser, mas antes de se fazer carne, quando Deus ele falava, né, haja terra, haja mar, haja vegetações, ali era o Filho trabalhando. Quando ele falava, haja vegetações, aí o Filho ia, né, e fazia. A Provérbios fala que ele era a sabedoria de Deus. Por quê? Precisa ter sabedoria para criar as coisas. Tem que criar a vegetação, uma diferente da outra, as frutas, tudo no seu devido lugar. Né? Os alicerces da terra, isso tudo tem que ter sabedoria. Por isso que em Provérbios fala que Jesus Cristo ele é a sabedoria de Deus. Ele é a palavra de Deus. Por isso que tem que ter a sabedoria. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai e não volta sem resultado. Por quê? Porque ali é Cristo que vai, faz o que tem de fazer e volta com um resultado. A palavra de Deus os curava. Quando a Bíblia fala também sobre isso. Por quê? Porque ali é Cristo que ia e curava. Só que Cristo, ele se fez carne. Ele se fez carne. Então, por isso que vemos dois. Alguma visão no céu, se vê dois. O Espírito Santo, ele não se fez carne. O Espírito Santo, ele continua sendo o Espírito de Deus. E Deus, ele é Espírito. Aí o que acontece? Agora a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo e Espírito de Deus. A gente vê isso em Romanos. A Bíblia diferenciando um do outro. Só que os dois são o mesmo. É um Espírito. A Bíblia diz que é só um Espírito. Que é o Espírito Santo. Que ele é chamado na Bíblia de Espírito de Deus e algumas vezes de Espírito de Cristo. Por isso que nas visões só se vê o Pai e o Filho. O Espírito Santo não se vê, porque ele é o Espírito de Deus, é o Espírito do Filho. Os dois compartilham o mesmo Espírito. A gente vê isso lá no templo. Tinha um fogo que vinha de Deus e daquele fogo era tirado para acender as outras coisas lá no templo. Acender a menorá, fazer os sacrifícios. Não podia ter fogo estranho. Um fogo que não era aquele fogo enviado por Deus. Tinha que ser aquele fogo, daquele fogo tirava para fazer outro. Ali era mostrando o Pai e o Filho saiu do Pai. A Provérbios fala que ele foi gerado do Pai. Algumas Bíblias diz que foi criado do Pai, lá em Provérbios. Só se você for olhar no original, no hebraico, vai ter lá gerado. Então Jesus Cristo ele foi gerado do Pai, ele saiu do Pai. Então eles compartilham o mesmo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Mas a gente vê que com o Filho ele divide a glória. Por quê? Porque os dois eles compartilham do mesmo Espírito. É um assunto um pouco mais complexo, talvez eu faça um vídeo. Porque a intuição desse vídeo agora é só mostrar que o Espírito Santo, ele sim é uma pessoa, ele só não se fez carne. Mas ele é uma pessoa. A Bíblia diz que não pode mentir ao Espírito Santo, não pode pecar contra o Espírito Santo.
Por quê? Porque eles são duas testemunhas, é o Pai e o Filho. Os dois dividem o mesmo Espírito. Quando o Espírito Santo vem, é o Pai e o Filho que está habitando na pessoa. Então, tem mais de uma testemunha ali, e se a pessoa mentir, aí está mentindo para mais de uma testemunha. A Bíblia diz, é muito clara a respeito disso. Sobre quando tem duas testemunhas, ali acabou. O próprio Cristo ele fala que ele atesta por si e o Pai atesta por ele. Ou seja, tem duas testemunhas ali. Então, quando os fariseus eles falavam alguma blasfêmia, alguma mentira, então ali o assunto já estava decretado. Por quê? Porque tinha duas testemunhas contra o que eles estavam dizendo. Do mesmo modo é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e a gente não deve mentir ao Espírito Santo. Por quê? Porque são duas testemunhas. No caso são três, né? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é esse o assunto do vídeo, para ele não ficar muito extenso. E eu quero gravar um vídeo muito importante, pelo menos eu acredito que seja muito importante o próximo agora. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então fique com o nosso Senhor Jesus Cristo.